O teu Tesla parece um forno sempre que entras nele no verão? E se eu te disser que há 15 segredos entre erros fatais que deves evitar e dicas de ouro que podem transformar completamente a tua experiência? Hoje não há teorias. Vou mostrar-te os erros que vejo todos os dias na oficina e que te custam dinheiro e bateria. E vou partilhar as soluções que uso no meu próprio Tesla, incluindo a película 3M que eu mesmo instalei e que, acredita em mim, faz toda a diferença. Neste que é, provavelmente, o guia mais completo que alguma vez farei sobre este tema, vais descobrir os 9 erros fatais que 90% dos proprietários de Tesla cometem no verão e como os evitar. 6 dicas de ouro e acessórios que realmente transformam o conforto do teu carro. E vou mostrar-te a minha experiência real com a película 3M, os bancos arrefecidos e o ar-condicionado de 3 zonas. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos e, mais importante, pai de 4. Eu uso um Tesla no dia-a-dia com a família e sei exatamente o que funciona e o que é apenas conversa. Esta é a verdade da oficina, sem filtros. Vamos diretos à primeira parte, e a mais crítica, os erros que podem estar a destruir a tua bateria e o teu conforto. Erro número 1. Este é o erro mais comum, porque, olha, as pessoas não se apercebem da dimensão. Acham que a autonomia só cai no inverno, mas isso é falso. A 35 graus, com o ar-condicionado a trabalhar no máximo para manter a cabine e a bateria frescas, podes facilmente perder entre 15 a 20% de autonomia. Isto não é uma falha do carro, é pura física. O sistema de arrefecimento está a consumir muita energia. A solução é simples, mas crucial quando planeares viagens longas no verão. Dá sempre a ti mesmo uma margem de segurança extra na autonomia e usa o pré-condicionamento enquanto o carro ainda está ligado à corrente. É a forma mais inteligente de começar uma viagem. Esta função parece ótima no papel, mas na prática é uma autêntica vampira de bateria. Foi desenhada para segurança, para evitar que crianças ou animais fiquem esquecidos num carro a escaldar. O problema é que, se a deixares ativa o dia todo com o carro ao sol, ela vai ligar o AC vezes sem conta. O meu conselho de oficina: use esta função apenas quando é estritamente necessário e, se possível, com o carro estacionado à sombra ou, idealmente, ligado à corrente. Para o dia-a-dia, há soluções melhores que já vamos ver. Se esta informação real e sem rodeios te está a ser útil, faz a tua parte e ajuda o canal. Clica em subscrever e deixa o teu like. É literalmente o combustível que me faz continuar a gravar estes vídeos fora de horas para vos poder ajudar. Este é um erro clássico que vejo em tantos Teslas. O tajadilho de vidro é lindo, mas no verão torna-se um radiador gigante em cima da tua cabeça. Mesmo com a proteção UV de fábrica, ele aquece imenso. A solução é esta: uma proteção solar interna para o tajadilho. É um acessório essencial, especialmente para o nosso verão. A instalação é super fácil, encaixa na perfeição e fica com um aspecto de série. O investimento é de cerca de 60 € e o resultado é um conforto brutal. Antes, o teto ficava a escaldar. Agora, posso encostar a mão sem qualquer problema. Faz uma diferença brutal. Pode parecer óbvio, mas com a pressa do dia-a-dia, acontece mais do que pensam. Se saíres do carro e deixares o ar-condicionado ligado através do Keep Climate On ou Camp Mode por engano, ele vai continuar a trabalhar e a drenar a bateria sem necessidade. O meu conselho é criar um hábito. Antes de carregares na porta para sair, dá uma última olhada rápida ao ecrã. É um segundo que te pode poupar horas de carregamento. Carregar o carro debaixo de sol forte é um erro duplo. Primeiro, a bateria já está quente e o processo de carregamento vai aquecê-la ainda mais. O sistema de arrefecimento vai ter de trabalhar o dobro, gastando energia que estás a pagar, mas que não está a ir para a bateria. É ineficiente e força o sistema. Por isso, a gestão inteligente da carga no verão assenta em 3 regras de ouro que eu sigo religiosamente. Primeira, carrega à noite sempre que possível.
as temperaturas são mais amenas, a rede elétrica tem menos picos e as tarifas são, muitas vezes, mais baratas. É melhor para a tua carteira e para a saúde da bateria. Segunda, evita carregar a 100% em dias de calor extremo, especialmente se o carro vai ficar parado ao sol depois. Uma bateria a 100% e temperaturas muito quentes, ela sofre mais stress e degradação. Para o dia a dia de verão, 80 a 90% é o ideal. Terceira, vais fazer um carregamento a um supercharger? Usa sempre a navegação do Tesla, mesmo que saibas o caminho. Ao fazê-lo, o carro vai pré-condicionar a bateria, arrefecendo-a para a temperatura ideal de carregamento rápido. Chegas lá e o carro carrega à velocidade máxima, desde o primeiro minuto. O software da Tesla dá-nos várias ferramentas, mas muitos donos confundem-nas. Manter clima ligado é a função genérica, ideal para uma paragem rápida de 5 minutos para ir buscar pão. O modo cão é uma função de segurança, não só de conforto. Mantém a temperatura e mostra um aviso no ecrã para tranquilizar quem passa. É para ser usado quando deixamos os nossos animais no carro. E o modo acampamento é o mais completo. Mantém o clima, as portas USB, o ecrã, tudo ligado. É perfeito para cestas, piqueniques ou para quem, como eu, por vezes acaba por almoçar no carro. Um filtro de habitáculo sujo no verão é um pesadelo. Primeiro, o cheiro a mofo que se liberta assim que ligas o AC. Segundo, o ar-condicionado torna-se muito menos eficiente porque o ar tem dificuldade em passar. E em último caso, podes mesmo danificar o sistema. Pela minha experiência de oficina, este é o conselho mais barato e eficaz que te posso dar. Troca os filtros todos os anos, especialmente em climas quentes. Custa cerca de 25€ online, demoras 10 minutos a trocar e poupas centenas de euros em reparações e higienizações. No verão, a pressão dos pneus é uma variável constante. O asfalto a 60 graus aquece o pneu, o sol a bater diretamente de um lado do carro cria diferenças de pressão para o outro lado que está à sombra. Eu já vi diferenças de 3 a 4 psi no mesmo carro ao mesmo tempo. Isto afeta a segurança, o desgaste e a autonomia. A minha dica profissional verifica a pressão semanalmente no ecrã do Tesla, mas falo sempre de manhã com os pneus frios antes de começares a andar. E ajusta se for preciso. Este é o erro básico que muitos ignoram por preguiça. Programar a partida de manhã garante que entras num carro fresco e com a bateria na temperatura certa, mas podemos ir mais longe. Usa o pré-condicionamento de forma inteligente ao longo do dia. Estás a sair do trabalho ou do supermercado? 5 minutos antes, pega no telemóvel e liga o AC. Vais ver que, ao combinar isto com a função arejar que vou explicar a seguir, a eficiência e o conforto disparam. É um hábito que pode poupar até 15% de bateria em dias extremos. Muito bem, agora que já sabes os erros a evitar, vamos passar para as dicas de ouro. São os truques e os acessórios que elevam a experiência de ter um Tesla no verão para outro patamar. Já falámos da proteção para o tejadilho, mas se queres a solução completa, tens de pensar nos vidros laterais. E aqui partilho a minha experiência pessoal. No meu carro, fui eu mesmo que instalei uma película da 3M, topo de gama. Esta película rejeita mais de 90% do calor sem escurecer significativamente os vidros. O investimento numa aplicação profissional pode variar entre 200 e 400€, mas o resultado é inacreditável. Se o teu Tesla tem bancos arrefecidos, como o meu, considera-te uma pessoa de sorte. É, para mim, uma das melhores funcionalidades para o verão. Um verdadeiro game changer, especialmente em viagens longas. A minha dica é ligá-los 1 ou 2 minutos antes de entrares no carro, juntamente com o pré-condicionamento. O efeito de arrefecimento é quase imediato. O mesmo para o AC de 3 zonas, poder controlar a temperatura para os bancos de trás de forma independente é essencial para quem tem filhos. Agora, se não tens estas funcionalidades, não desesperes. Existem no mercado capas de assento ventiladas, que se ligam à tomada de 12 volts e custam entre 40 a 60€. Não é a mesma coisa, claro, mas
fazem uma diferença muito real. Esta é, provavelmente, a dica mais simples e eficaz que te posso dar hoje. Está na tua aplicação da Tesla, mas quase ninguém a usa. É a função arejar. Antes de ligares o pré-condicionamento, clica neste botão. As 4 janelas do carro descem apenas 1 ou 2 centímetros. O suficiente para libertar aquela bola de ar a ferver que está acumulada lá dentro. Deixa o ar sair por 30 segundos e só depois liga o AC. Vais ver que o arrefecimento da cabine fica, no mínimo, 3 vezes mais rápido e o sistema gasta muito menos energia. Para quem tem filhos, ou simplesmente gosta de ter sempre uma bebida fresca à mão, este acessório é obrigatório. Um frigorífico portátil, que se liga à tomada de 12 volts do carro. Eu tenho um que encaixa perfeitamente no frunk, ou seja, na bagageira da frente. E o consumo de energia é mesmo mínimo. É perfeito para levar para a praia, para piqueniques ou simplesmente para aquelas viagens de verão. Acabaram-se as paragens para comprar águas. Trocar os filtros é essencial, como já disse. Mas olha, como mecânico, digo-te que há mais a fazer. Pelo menos uma vez por ano, antes do verão, vale mesmo a pena fazer uma verificação profissional ao sistema de ar-condicionado. Isto inclui verificar os níveis de gás refrigerante, limpar os condensadores e procurar por pequenas fugas. É uma manutenção que pode custar entre 80 a 120 euros, mas que te garante um sistema a funcionar a 100%, cerca de 30% mais eficiente, e ainda evita avarias muito mais caras no futuro. Por último, uma dica de pai de 4. No verão, eu nunca saio de casa sem o meu kit de emergência no carro. Não falo só do kit de primeiros socorros, falo de um kit pensado mesmo para o calor. O meu tem sempre garrafas de água reutilizáveis e frescas, toalhas de microfibra, que são ótimas para refrescar o pescoço, um ventilador portátil a pilhas para os miúdos e um power bank já carregado para os telemóveis. Montar um kit destes custa uns 60 euros e dá-te uma paz de espírito incrível para qualquer imprevisto numa viagem de verão. E aqui estão eles, os 15 segredos para um verão perfeito com o teu Tesla. Como viste, não são teorias da internet. São erros reais que eu vejo na oficina e soluções práticas que eu uso no meu próprio carro todos os dias. A diferença entre um verão estressante e um verão perfeito está nestes detalhes. Evita os erros fatais que a maioria comete. Implementa estas dicas de ouro. E garanto-te que vais desfrutar do teu Tesla, como nunca imaginaste ser possível. Sou o André Silva e a minha única missão com este canal é dar-vos a verdade da oficina, para que possam tomar as melhores decisões e aproveitar ao máximo estes carros incríveis. Espero que este vídeo vos tenha ajudado a descomplicar um pouco mais o mundo dos elétricos. Agora quero ouvir-vos a vocês. Partilhem nos comentários. Qual foi a dica que mais vos surpreendeu ou qual é a vossa maior dúvida? Se ainda têm outras dúvidas ou experiências para partilhar, visitem o meu blog em andresilvatv.com para mais análises e conteúdos. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste vídeo e o acharam útil, por favor, deixem o vosso like e, claro, subscrevam o canal para mais dicas e experiências reais de um mecânico especialista em elétricos. E já agora, não se esqueçam, se estão a pensar comprar um Tesla, usem o meu link de referência que está na descrição. É uma forma de ajudarem o canal a crescer e ainda recebem benefícios exclusivos da marca. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos e baterias. Muito obrigado por estarem desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.